Olá, boa tarde a todos. Quinta-feira hoje chovendo aí na sua cidade, aqui também tá chovendo um pouquinho. Uma chuva daquelas gostosas pra gente ficar em casa. Agora, amanhã é dia de você, é o último dia do PIS/PASEP, hein? Atenção você que tem a receber ou tem alguém da família, então por favor avise. Referente ao ano de 2018 e 2019. E cada vez que a gente fala de PIS/PASEP, a gente tem realmente muito benefício parado. São milhões e milhões que as pessoas esquecem de retirar. Então você tem direito, quem recebe até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada. Você está nessa condição? O prazo é até amanhã, sexta-feira, para retirar dinheirinho aí do bom, não é mesmo? Que está lá, que é seu. Bom, vamos falar do caso dos alunos de Carapicuíba, gente. Lembra dessa história? Que foi um horror, notícia no Brasil inteiro. Os meninos estavam apreendidos na Fundação Casa. Isso aconteceu lá no dia 5 ainda do mês passado, por atacar uma professora na Escola Estadual Maria de Lourdes Teixeira, em Carapicuíba. As imagens rodaram o mundo, tanta violência contra uma professora. E agora eles foram liberados, exatamente na terça-feira, eles foram liberados. Toda a ação, a violência foi filmada e é muito triste, né, quando a gente fala de educação, porque nós sabemos que a educação no Brasil já é um problema de muitos anos e é muito sério. Só que a violência agora também começa a causar mais problemas, tanto que professores se afastam da sala de aula, como é o caso da Edmeia Pereira, professora que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco. Obrigada por você ter vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Quantos anos, professora? De magistério? De magistério, em sala de aula são 28 anos. 28 anos. E 31, sendo 3 afastadas, né? 3 afastadas 3 anos. Porque tem medo de ir para a sala de aula e ser agredida. Aqui comigo também está professora Bebel, Maria Isabel de Noronha, que é presidente do Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, também deputada estadual. E quando a gente fala de violência, a gente não fala de um Estado. Apesar que você me disse, boa tarde inicialmente, obrigada por ter vindo. Olga. Você me dizia que o Estado de São Paulo hoje é o mais violento. Esse é o mais violento. Em sala de aula? Em sala de aulas, que é ataque de alunos sobre professores. Qual que vem em segundo aí? Olha, não, em primeiro a gente pegou o ranking e o estado de São Paulo, ele é o mais violento. E eu falo um número só, né? Por exemplo, nós temos 1.600.000 estudantes que dizem ter sabido, né, souberam de casos de violência nas escolas. Tudo isso? 1.600.000, eles sabem. Agora eu vou dizer os que fizeram violência com professores. 805.000. 805.000 agressores. Que fizeram agressão sobre professores. Não, né? Realmente é uma epidemia. É alarmante. É alarmante. Professora Edmeia, me conte a sua história. Você passou a ser agredida por um garoto, presta atenção, um garoto de 6 anos de idade. 6. Aí que a gente diz, parece que tá tudo perdido, né? Com certeza. Então, eu fui surpreendida com a matrícula do aluno na escola e logo no primeiro dia de aula ele já começou a demonstrar o comportamento alterado, né? E isso foi no decorrer do ano letivo todo, né? Ele atirava objetos em mim, material escolar, cadeira, carteira, o que tivesse à mão ele lançava em mim, tentava me atingir, né, no meu rosto com soco, me dava chutes, e eu tentando resguardar a minha integridade. É lógico, sem praticar nenhum ato contra a criança, né? Sim, sim. Me defendendo e foi isso durante o ano letivo todinho. Ele veio de onde para você? De uma escola particular e ele foi matriculado na escola onde eu lecionava, né, que agora eu me encontro afastada. E ele foi matriculado na escola pública municipal. E você tem relatos de que essa escola particular não queria mais saber desse aluno, por isso que ele foi para uma escola pública? Assim, pelo que eu sei, assim... Ninguém mais aguentava com a vida dele? Eu acredito que sim. Tá, mas você fazia esses relatos naturalmente à sua direção? Com certeza, tudo era relatado, presenciado por todos, trio de gestão, orientador pedagógico da Secretaria da Educação, todo mundo sabia.
mas nenhuma providência era tomada. Quem então deveria ter tomado uma providência? Olha, Bebel. eu sempre reclamei muito na Secretaria da Educação, tanto que a POS ela foi uma das primeiras entidades que fez uma pesquisa, né, o Instituto Locomotiva, exatamente para explicitar os números e dizer, olha, não adianta falar um caso aqui, um caso acolá. Vamos pegar o estado de São Paulo e olhar como é que estão no caso de violência. Então, eu dizia agora, 805 mil alunos agrediram professores e 104 mil professores sofreram violência. 104 Gente, mil. não são 104 professores. É 1.000. 104 mil. No tudo estratosférico. No universo de 182 mil. Mais da metade. Mais da metade sofreram violência. 52%. Mas e aí, quem é que tem que tomar providência, A Bebel? providência é o seguinte, nós avançamos muito de 2013 até 2014 num projeto chamado Professor Mediador. Que fazia esse professor? Primeiro, a gente partia e discutíamos com o secretário à época que a violência, você não acaba com a violência de uma hora para outra. O menino que tem esse instinto agressor, primeiro você tem que entender o seguinte, a educação ela é um processo civilizatório. Ela tem que alterar comportamentos. Tem que ter ação da família também junto com os professores. A família está muito ausente? Está ausente. Como é que é a família desse garoto? Não, que te agredia? A mãe até comparecia na escola, só que assim, eu acredito que por ser um problema, uma patologia, né, um problema de saúde, ela ficava meio que limitada, né? E ela também era vítima de agressão. Ele batia na mãe? Por relatos que eu ouvi de outras pessoas que já presenciaram, sim. Então, quer dizer, eu fui mais uma vítima só, né? A gente tem mais um caso de violência. Bom, a Bebel trouxe aqui números incríveis. A gente sabe, acabou de falar que a Edmeia Pereira está afastada da sala de aula porque você tem pavor hoje de aglomeração de criança. Você não consegue voltar para a sala de aula? Eu não consigo permanecer em ambiente escolar. Tanto é que esse é o motivo da minha permanência afastada do ambiente da escola, das minhas atribuições, porque eu não estou incapacitada para o trabalho. Eu estou incapacitada para o trabalho na condição de ambiente escolar. Ai, deve ser pavoroso, né? Olha só, vocês lembram do caso do Paulo, né? Sim. Paulo Rafael Procópio tá na linha, quero falar com ele, não podia estar aqui conosco. Ele mora na cidade de Lins, mas gentilmente vai nos atender por telefone. Paulo também com 20 longos anos no magistério, ele que está com 62 anos de idade. Você resolveu se aposentar, é isso, Paulo? Boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, ó. É um prazer estar falando aí, tá? Obrigada por você atender a gente. Você pediu aposentadoria, foi isso? Eu já tinha pedido aposentadoria, né? Eu estava esperando, estava trabalhando, esperando, então, até chegar a publicação e tal. E aí, um certo dia 22 de fevereiro, eu fui agredido por um menino, né? Que idade tinha esse garoto? Tem 14 anos, não fez 15 ainda. E o que aconteceu, professor? Me conta, como é que foi tudo isso? Eu na verdade, eu nunca tive problema com meus alunos. Agressão física, não. Durante esses 20 anos que eu trabalho na educação, eu nunca tive problema com meus alunos. Esse aluno não era meu aluno. Ele estava na escola e eu nunca tinha dado aula para ele. Uhum. Mas eu já conhecia, porque ele já tinha professores na sala dos professores sempre comentava sobre ele. Ele era um menino terrível, né? Tinha comportamento diferente, ele era indisciplinado, né? Então, eu ouvia falar dele, mas eu não conhecia ele. No dia 22 eu estava trabalhando com uma sala minha, né? Um 9º ano, e quando uma aluna pediu para entregar um trabalho para outra professora, eu deixei. Na volta, ela entrou e ele segurou a porta, porque a porta, ela não abria por fora, sabe? Só por dentro. Por fora, só com chave. E ele, então, aproveitou que ela entrou, ele chegou e ficou na porta. E como que ele te agrediu? E como que ele te agrediu? Na porta, ele começou a gritar, essa menina que tinha entrado. Ele veio atrás dela mesmo. Aí
ele começou a me atrapalhar a aula, que eu estava trabalhando com a atividade avaliativa, né? Aham. Ele começou a me atrapalhar a aula, eu pedi os alunos que tinham me chamado, falei, dá um tempinho aí que eu vou ali conversar com esse menino. E aí eu fui conversar com ele na porta. Falei pra ele, por favor, vai pra sua sala, né? E ele com o caderno na mão. Ele tava com a mão no batente assim, e ele travou o pé assim na porta. Eu pedi pra ele, tira o pé da porta aí e tira a mão. Quando eu fui pegar no dedo dele assim, pra tirar o dedo dele, no caso eu fechar essa porta e pegar tudo o dedo dele, ele simplesmente já foi me xingando e jogou o caderno no meu rosto. Jogou o caderno no meu rosto, eu bati a mão, o caderno caiu no chão. Aham. Eu abaixei para pegar o caderno. Quando eu fui abaixando, ele me deu um soco aí, onde está esse... Foi essa foto aí. que a gente está mostrando, foi da agressão. Você acabou levando aí 6 pontos. Um corte feio, hein, de 6 pontos. Foi. 6 pontos nessa parte de baixo, mais 2 pontos na parte do supercílio aí. Professor... Ele deu mais ou menos 2 socos, mas com muita força, porque eu estava muito pertinho dele. Ele deu com muita força. Eu imagino. Professor, a partir desse episódio, naturalmente que fica um receio, uma preocupação, e você acabou se afastando da sala de aula a partir daí? Na verdade, eu era para estar dando aula ainda, né? Porque é bem provável que eu não tinha saído da minha aposentadoria. E eu tive uma coisa triste, porque foi o meu último dia de aula, foi aquele dia. Eu não voltei mais na sala de aula. Peguei licença-prêmio, peguei licença médica, depois licença-prêmio. Não, aí dá um jeito de ficar longe, Quando você decidiu ser professor, lá há 20 anos, agora, me resuma, por favor, para onde que a gente está indo com relação à educação no Brasil? Olha, é o seguinte, Olga, eu não esperava de jeito nenhum. Eu já tinha visto falar de agressões contra outros professores, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Sim. E depois de 20 anos trabalhando em sala de aula, eu tenho um número muito grande de alunos, formado aqui na região de Lins, porque eu passei várias cidades aqui, né? Sim. E a gente tinha visto falar disso, mas eu nunca esperava que fosse acontecer logo comigo, né? Uhum. Eu ia ter uma aposentadoria, ia decidir da escola que eu estava lá, né? E eu ia sair assim, tranquilo. Mas aí eu saí do jeito que você está vendo aí, né? É muito triste, né? Chegar muito com triste. todos esses anos lecionando e chegar a esse ponto de sair da sala de aula, buscar pela aposentadoria. Professor Paulo, muito obrigada por atender a gente. De nada, tá? Felicidades aí. Tá, tranquilo. Que triste a gente chegar a esse ponto, menina. Você viu? Bom, esse caso ficou bastante conhecido, o seu também ficou conhecido, né? E outros tantos que nós temos, que se nós fôssemos fazer um relato de todos os casos, de ter professor com o olho perfurado, né? Por objeto pontiagudo, a gente já teve de tudo. Para onde que a gente está indo, professora? Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu acho que tem que ter uma intervenção mesmo por parte do poder público com a tomada de medidas assim para acabar com esse tipo de problema nas escolas, porque, vou ser sincera, é humilhante para nós profissionais da educação que investimos na nossa formação, que não são todos que estão predispostos a isso, e não ter uma contrapartida do poder público em tomar a iniciativa de coibir esse tipo de postura dentro das escolas. Tem uma pergunta aqui que eu já vou fazer na volta, e que é a Beth que está fazendo uma pergunta aqui, falando sobre até o Estatuto do Melhor e do Adolescente, mas aí tem uma questão toda familiar também, né? Voltando. Vamos voltar aqui, nós estamos falando sobre os problemas todos que os nossos professores estão enfrentando em sala de aula, mostrando imagens aí do que aconteceu recentemente, o mais recente, né? Porque como a Bebel falou aqui, são mais de 104 mil professores agredidos. Bom, quando a gente fala de educação, tem pai e mãe que acredita que é a escola que tem que fazer tudo, né? Então, a Beth aqui pelo nosso WhatsApp falou o seguinte: boa tarde, Olga. O Estatuto do Menor e do Adolescente não veio só prejudicar, porque o filho olha para a cara do pai, da mãe e diz assim: me repreenda, tenta me bater para tu ver que eu vou chamar o conselho tutelar. E a família acabou jogando para a escola essa responsabilidade.
No meu entender, diz ela, tá tudo perdido. Verdade. Responda, por favor. Verdade. Vai falar a verdade. Eu acho que eles estão transferindo, a grande maioria, nós não podemos generalizar, a grande maioria transfere a responsabilidade da educação que vem da família, transfere para a escola. E nós, professores, não estamos lá para educar o filho, até mesmo porque a concepção de educação, cada um tem a sua. Sim, claro. O que é certo para mim... É levar conhecimento. A tua obrigação é levar conhecimento. É lógico. E ratificar, né, alguns conceitos de educação que já vêm da família. Exato. Mas a minha obrigação não é educar filho de ninguém. Ô, Bebel, você que está há tantos anos também ligada à educação, como a Edmeia, onde é que foi que a gente começou a piorar? Onde é que a gente também começou a errar? Eu acho que começou a piorar, Olga, quando, veja bem, não é dado condições para que o profissional trabalhe. Você sabe disso, as salas são superlotadas, a jornada do professor é estafante, não há um espaço, e eu vou reafirmar que a presença do pai na escola é importantíssima e o Estado também não dá as outras condições. Por exemplo, se tem algo que eu acho importantíssimo, né, que tenha muito no currículo escolar, é a educação física, a educação artística, né? Por quê? A educação física, ela tem um papel assim, quando o menino participa ou a menina participa de uma regra, porque os jogos são assim, são regras. Ele sabe que tem regras para cumprir no jogo. Direitos, obrigações, deveres. E assim, passa para a sala de aulas. Olha, eu fui do tempo da ditadura. A educação física teve um papel importante ali, independente se é ditadura ou não. A gente sabia que tinha regras. E na sala de aulas tem que ter regras. Saudade daquele tempo, hein? Quando o professor entrava, né? Como é que todo a gente mundo fazia? Levantava. Bom dia, professor. E não era prof. Bom dia, professora. Nem tia, né? No meu tempo, a maioria eram mulheres, não tínhamos homens. Mas a gente levantava em sinal de respeito a esta professora. Que, aliás, eu respeito e vou respeitar sempre as minhas amadas professoras que me deram conhecimento, né? Para eu chegar onde eu cheguei aqui hoje na minha trajetória. E só, assim só como você... fechar, Olga, pode dizer que eu quero ainda falar dos mediadores. Dos números, e só para fechar, tem uma coisa que a Edmeia fala e é verdadeiro. É o seguinte, a gente não quer ser autoritário. Não precisa ser autoritário. A gente quer ser a autoridade que é um professor. Nós, Respeito, professores, Bebel. Nós queremos ser respeitados. Formamos todos os profissionais. Se este profissional não for respeitado... É a base da sociedade. Como é que faz? Não tem médico, não tem engenheiro, não tem repórter, não tem câmera. É o professor, é a base de tudo. Vocês me disseram que lamentam muito a retirada dos mediadores. Por que os mediadores foram retirados? Eles foram retirados por contenção de despesa. Ah, tá. Vamos fazer economia. Vamos fazer economia. Isso aconteceu em 2017. Veja bem, eu tenho um quadrinho aqui. Nós lutamos muito. Em 2015, nós tínhamos 3.214 professores mediadores. 2016 caiu para 306, 2017 1.279. E hoje? E com a briga que fomos fazendo para ter, subiu um pouquinho para 1.854, mas para 5.600 escolas. Não tem condição. Insuficiente. Não Isso ajudava bastante, Edmeia? É que eu atuava numa escola que era municipal, ela foi municipalizada e foi firmado um convênio com o governo do estado de São Paulo e a prefeitura da cidade onde eu atuava, por conta da municipalização da educação. Então, assim, essa questão da mediação, eu não pude participar diretamente, porque na época em que eu atuava na escola estadual, não havia ainda esse tipo de trabalho com mediação. Mas, assim, eu acho que, às vezes, a direção da escola, o trio gestor, até tenta ajudar, né? Mas o que tem que ser garantido, principalmente, são as condições mínimas de trabalho dentro da sala de aula, que é o que eu não tinha. Porque qual era a minha briga? Qual que era o meu pedido, a minha súplica? É para ter um profissional que desse apoio. Para apoiar o meu trabalho em sala de aula, que inclusive é garantido pela legislação. A gente roda e chega sempre na família, né? Olha só que depoimento interessante dessa mãe. Ela diz, isso aconteceu comigo. Meu filho, 16 anos, a professora me chamou da escola, em 5 minutos eu estava lá.
diz ela. Aí o que aconteceu? O problema era fone de ouvido, celular. É que tá entrando muita gente participando. Ela falou assim, quebrei inteirinho o celular. Certo. Participei um mês com ele na sala de aula. Hoje ele me agradece muito. Aí, ó. Tá vendo como Incrível! funciona? A Quando mãe ficou família um mês assume. na sala de aula com o filho. Sim, se E necessário olha, for. gente, aqui tem muito depoimento interessante de pais dizendo que já viveram esse problema com os filhos e fizeram isso. O problema é meu. Vai agredir professor? Não. Eu desejo boa sorte a vocês. Muito obrigada por terem vindo. Obrigadíssimo Eu agradeço mesmo, também tá? e assim avisar que tem a frente parlamentar por segurança nas escolas e nós vamos chamar pais, alunos para fazer. Eu tive em Suzano e vou rodar o estado com essa discussão, Olga. Precisamos. E quando precisarem da gente, estou aqui. E acho que a tomada de providências tem que ser feita em caráter até de urgência. Porque Urgência. essa é uma matéria que não é uma coisa, uma novidade. Isso Não. daí vem de longo tempo, né? Longo Longa tempo. década. E assim, e nada é feito e continua sempre a mesma coisa. Urgência urgentíssima. Não tem aqueles projetos babaca que ficam discutindo no Congresso, nas assembleias e câmaras, que se coloca assim em regime de urgência urgentíssima. Este é um assunto de urgência urgentíssima. Acabei de dizer isso essa semana. Obrigada, meu Obrigada, amor. obrigada. É porque tem uns projetos babaca, desculpa, que não levam pra lugar nenhum. É. Mas aí se perde um tempão danado, não é mesmo? Discutindo o sexo dos anjos. Enquanto isso, o professor é espancado, o professor é quase que morto em sala de aula. Um absurdo isso tudo. Agora eu quero mandar um beijo especial pra minha linda diva. A diva é uma querida de Pirituba. Aí agora, é Carapicuíba ou Pirituba? Meu Deus do céu, eu me perdi inteira aqui agora. Bom, diva, meu amor, eu sei que você tá aí ligada comigo o tempo inteiro, sempre no programa. Grande beijo pra você e obrigada pelo carinho todos os dias, tá? Minha querida doutora, como vai? Bem, você... Tudo bem? Tudo bem. E você, Parou de Olga? chover, doutora? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente bem que estava precisando dessa chuvinha, tá né? muito seco. Perguntas para a doutora Ivone Zegger, por favor. Vamos lá, o nosso WhatsApp está lá no ar para você. A gente sempre tem muita pergunta aqui dos nossos telespectadores que mandam pelo Instagram, pelo Face, de todas as formas. A pergunta que a gente quer começar o programa agora é a do Roberto Álvares e ele diz o seguinte, Sim. doutora Ivone. O meu pai faleceu, já foi feito o inventário da casa que ele tinha com a esposa, segunda esposa. Porém, ela ainda mora na casa, tá? Eu e a minha irmã podemos pedir que ela desocupe o imóvel e nos dê a nossa parte? Bom, Roberto, acontece o seguinte, você tem que entender que uma coisa é você ter direito à casa, como pelo visto ela também teria direito. Ela, casada com seu pai, falecido, ela provavelmente tem direito como sucessora, como meia, e vocês, filhos, também. Acontece o seguinte, a lei tem uma coisa muito interessante e muito clara. Quando há viuvez, se aquele é o único imóvel que o casal habitava, ela tem direito ao usufruto individual. Essa é uma colocação muito interessante, porque não é um usufruto que você pode alugar a casa, fazer o que você quer, como um usufruto normal. Na verdade, você pode sim, ela pode morar e, evidentemente, ela vai morar até o momento que ela esteja viva. É muito complicado, nós sabemos que isso a lei ainda faz tempo, ela vem lidando com esse aspecto, mas não é só a mulher que tem direito a viver ali, se é o único imóvel de residência do casal. Mas também, se fosse o viúvo, o contrário, também ele poderia. Tá? Muito bem. Aqui a Larissa está fazendo a seguinte pergunta. O meu irmão faleceu há 5 meses, ele era casado em regime de comunhão parcial de bens, não tinha filhos e também não tem pai nem mãe. Tá. E todos os bens dele foram adquiridos antes do casamento. Tá? Tá. Eu, como irmão, tenho direito? Nossa. Bom, eu não sei, quem pergunta é a Larissa. O que está acontecendo? Como irmão, veja, olha só. Será que é o irmão da Larissa que quer saber? Mas enfim, no ser o caso, o irmão dela. teria direito? Tá. Se o pai faleceu, o irmão faleceu há 5 meses, ele era casado. Nós estamos, então, entrando no regime de bens. Mesmo que fosse, como você conta, comunhão parcial de bens. Mas o que acontece? Não há filhos, portanto, não há descendentes.
pela regra da vocação hereditária, não há paz, na falta de filhos, netos ou bisnetos, em seguida quem vem? Os pais vivos, ou avós, ou até os bisavós, pelo visto não há. Na sequência, a vocação hereditária é o cônjuge, ou inclusive, na atualidade, o companheiro. Portanto, como existe a cônjuge, ela que tem direito mesmo, como você diz, os bens que ele tinha só antes do casamento. Só que ela é a única herdeira. Os irmãos, neste caso, são os herdeiros colaterais, não são os herdeiros obrigatórios. Se ela não existisse, a ex-esposa do seu irmão, provavelmente você receberia tudo, ou os irmãos receberiam tudo, tá? Tá certo. Mais uma pergunta agora é do Carlos Alberto. Boa tarde, Carlos. Casei sem comunhão de bens. Tenho 3 filhos menores. No caso de falecimento do meu marido, como fica a minha situação com o imóvel que moramos? Bom, acontece o seguinte, você está casada numa comunhão de bens, tem 3 filhos menores. O que acontece? Com o falecimento, no caso do seu marido, você será herdeira. Meira, portanto, daquilo que vocês compraram em conjunto durante o tempo do casamento, você tem direito à metade, e aquilo que você não comprou, aquilo que ele já tinha, ou recebeu por herança, ou recebeu, por exemplo, por doação, você também terá direito. Agora, os seus filhos, de toda forma, os 3 são herdeiros. Então, caso ele venha a falecer, a situação do imóvel em que vocês moram continua assim. Você terá direito tanto quanto seus filhos. Ocorre que, lembra que eu respondi a primeira pergunta? Você pode ter, inclusive, o direito de residir, se esse for o único imóvel que vocês tenham a partilhar. Muito bem. Pode ir mandando a sua pergunta, que a doutora Ivone responde para você. Gente, tem muita pergunta mesmo. Já são 12 horas e 35 minutos. Vocês já perceberam que eu sou bem viciada em hora, né? Engraçado isso aqui, gente. Ele travou. Tudo bem, ele destrava. Vamos lá. Alô, João. João Paulo, beijo, obrigada por estar com a gente, tá, João? Eu pago pensão desde 2001, quando minhas filhas ainda eram menores. Paguei faculdade para elas, que já se formaram e já estão trabalhando. Pergunta ao pai, devo continuar pagando essa pensão à ex-esposa? Olha só, Olga, olha a confusão que acontece quando um processo não é bem organizado. Por que eu digo isso? Você vê que você está pagando e não sabe exatamente para quem você está pagando, ou para sua ex-esposa, ou para suas filhas, porque pelo visto você paga ainda, elas acabaram a universidade, a gente não sabe se no seu processo foi determinado X% para sua ex-esposa, X% para suas filhas. Gente, isso é muito importante, isso faz parte do processo que o seu advogado deve fazer. É um cuidado que você deve tomar. Sabe por quê? O que acontece hoje? Você não sabe, você está pagando para sua esposa, para suas filhas, você então deve... o que o João Paulo tem que fazer? João Paulo, você tem que ingressar no judiciário e pedir até para saber o que está acontecendo. Ok. Ou pelo menos se exonerar do pagamento, se for só para suas filhas. Tá certo. Tá? Juliano, ele é da Vila Mariana. Um beijo, Juliano. Boa tarde para você. Tive um relacionamento homoafetivo por 10 anos, nos separamos há 1 ano e meio. Segundo o meu ex-parceiro, ele não tem intenção de acionar a justiça, mesmo porque ele fez muito pouco nessa relação. Ele tem até quanto tempo para acionar a justiça após a separação? Bom, boa pergunta, que eu acho que vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo, não só para casais homoafetivos, mas casais heteroafetivos, heterossexuais. O que acontece? Quando você está numa união estável, numa relação onde você talvez tenha uma escritura, um contrato, se for uma escritura de união estável, te dá mais segurança. O que acontece? Quando você termina a relação, toda uma série de questões, bens que vocês adquiriram, possibilidade de pensão alimentícia, todas essas coisas são importantes. Mas, muito bem, vocês se separam. Bom, deixa para lá. Isso que você pergunta, quanto tempo eu tenho para depois ele poder acionar, enquanto você não termina essa sua questão, enquanto você não faz a dissolução da sua união estável, ela está valendo.
Então, vamos lembrar que você precisa tomar cuidado com isso. Não deixe as coisas para lá, que ela pode Como prejudicar. colocou no papel para começar, coloca no papel para terminar. Muita gente imagina que, não, bom, deixa, isso acaba sozinho. Não existe. Não acaba. Na Não justiça tem. as coisas não acabam Não sozinhas. acaba sozinho. Mais uns minutinhos conosco. Tem mais uma pergunta aqui da nossa amiga. Não coloca nome, mas não tem problema que ela está assistindo. Ela sabe que a resposta é para ela. Perfeito. Eu sou casada no cartório de registro. Casei dizendo cada um tem o que é seu. No caso de eu morrer, diz ela, os meus bens vão para minha filha, que é menor de idade, ou vão para o filho que ele tem fora do casamento? Olha como que é. Eu sempre digo que dependendo do regime de bens que você escolhe, numa separação é exatamente aquilo que você determinou. No falecimento as coisas mudam um pouco de figura. Se você se casou ou tem uma união estável com comunhão parcial de bens, que eu acredito que seja essa, a sua, quando você vier a falecer, o seu esposo, ele vai ter direito, pelo menos, com certeza, a metade de tudo que vocês compraram durante o tempo que vocês estão juntos. E também terá direito, junto com a sua filha, da parte que couber a ela, os dois vão dividir a herança. Então, saiba que isso é muito importante. Escolha de regime de bens. Lembra sempre disso. Mauricéia, alô Mauricéia, boa tarde. Ela diz que o sobrinho mora na casa dos pais há mais de 10 anos, não arruma casa, que já está caindo aos pedaços. Já foi feito o inventário do imóvel. O meu sobrinho diz que não sai, que quer a parte do pai, só que o meu irmão ainda não morreu. Misericórdia. Mas quando isso acontecer, ele não quer sair da casa, eu quero vender. Depois que o meu irmão falecer, o que é que eu faço? Nossa, confuso, mas é hein? um pouquinho confuso, Maurício. É pelo seguinte, eu estou entendendo... Deixa o homem morrer, então, né? Jesus da cruz, Essa misericórdia. casa, pelo visto, seu irmão também tem uma parte dela. E seu sobrinho está morando nela, etc. Mas o que acontece? Essa casa, se foi feito o inventário, no inventário sabem-se quem são os herdeiros. Provavelmente, suponho eu, você, Mauricé e seu irmão. Se ele vier a falecer, a parte que couber a ele, se ele não for casado, se não tiver outros filhos, claro, ele terá uma parte dessa casa. Caso contrário, não. Dá tempo para mais uma aqui da Alô Clara, Vamos Rio lá. de Janeiro. Boa tarde. Quanto tempo demora para o juiz assinar a minha certidão de nascimento, já que eu me divorciei? Não. Não é nascimento, não, né? Não é nascimento. Com certeza, sua certidão de casamento, e não é assinar sua certidão de casamento. Ele precisa definir ou decidir o seu divórcio e com a sentença do divórcio, o que você vai fazer? Você vai ter que averbar essa certidão de casamento, dizendo que você agora é divorciada. Mas espera um pouquinho, seu advogado deve estar te posicionando, essa sentença vai sair e você vai obter. Fica calma. E você também fala em calma, fica calma. Tem 3.200 e poucas mensagens aqui. A gente está tentando correr atrás do tempo, né? Tem pouco tempo. Mais 1000 perguntas. Boa É tarde. isso Alô, mesmo. Marli, me separei após 28 anos. Gostaria de saber se eu tenho algum direito. Faz 2 anos que estão separados. Não éramos casados. Bom, Marli, então é o seguinte, você não era casada, provavelmente você estava numa união estável, você precisa ter o reconhecimento da sua união estável e fazer a dissolução. Isso você faz ao mesmo tempo. Se você não tem filhos menores, ótimo, você pode ir direto ao cartório, do lado do seu advogado, da sua confiança, ou, se você tiver filhos menores ainda, ou algum incapaz, você terá que ir ao judiciário e pedir essa partilha de bens. Veja, não perca tempo. Se você tem direito a bens ou tem direito à pensão alimentícia, você só está provando ao judiciário que você não está precisando. Corre atrás do seu direito. Vou ver se dá tempo de responder mais essa. Tem Vamos lá. união estável e 4 filhos de uma outra relação. Com o meu atual companheiro não temos filhos. No Ok. caso do nosso falecimento, meus filhos serão herdeiros dos bens? Não, no caso do falecimento de vocês dois, Isso. evidentemente, o que acontece? É uma palavra que eu vou comentar com vocês, chama-se comoriência.
Quando ambos falecem ao mesmo tempo, pode acontecer num desastre de avião, Pode. num problema numa autoestrada, etc. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar, por exemplo, o que ele tem para você recebendo, seus filhos terão direito. Ou, se for alguma coisa diferente, lembre-se, seus filhos que não são dele sempre terão direito àquilo que você receber ou tiver. Doutora Ivone Zegger, @Ivone Zegger. O nominho dela tá na tela, por favor? Olha lá, ó. Tá vendo? Isso, É facilita. assim. Escreve Zegger e fala Zegger. Exato. Tá indo conhecer a netinha? Tô indo conhecer a netinha, mas semana Eita! que vem eu tô aqui. Coisa boa. Tô aqui para responder as perguntas de vocês com todo prazer. Vamos fazer tudo que der. Vamos. E amanhã Vamos. a gente estará aqui com vocês a partir do meio-dia. Eu tô ficando louca. Presta atenção.